Meus amados irmãos, vamos abrir em Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18 a 27, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Podem se assentar, meus irmãos. Queridos, vocês já se depararam com versículos, com textos, com passagens bíblicas, em que você, depois de você meditar, mais uma vez, você descobre que estava lendo errado? Isso acontece com alguém aqui? Eu li no ano seguinte, li no segundo semestre, e li daqui a não sei quanto tempo, e eu não tinha prestado atenção nesse contexto aqui. Eu estava com meu foco totalmente diferente. Isso acontece com os irmãos? Comigo isso aconteceu bastante, tem acontecido. E um dos textos que mais me impactaram, que eu descobri que eu estava interpretando errado, para mim é algo maravilhoso, que meu coração se acende cada vez mais em desejo de meditar nas Escrituras, em toda ela. Quando eu descobri que Gênesis 12:3, quando Deus faz a promessa a Abraão, dá as ordens a ele, dele se afastar, largar a parentela, ir para o lugar onde ele designaria, diria que ele faria dele uma grande nação, faria numeroso. Aí diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já falei isso aqui várias vezes com os irmãos. E quando eu entendia, eu falei: está vendo? Nós temos que cuidar da nossa família. Deus é o Deus de família. Deus prometeu que o seu povo, ele abençoaria as famílias por meio do seu povo. E eu sempre defendi isso com unhas e dentes. Me engajava no cuidado de família, no ensino sobre o cuidado da família, casais, com base nesse texto, com unhas e dentes. Até que eu, lendo Gálatas, capítulo 3, versículo 8, eu descobri que ali Deus estava falando que enviaria Jesus para a nossa salvação. Eu fiquei chocado. Meu Deus não está falando que abençoaria todas as famílias, que Ele é o Deus da família. Ele está dizendo que estava prometendo, Gálatas 3:8 diz isso, prometendo, anunciando o Evangelho a Abraão, que ele salvaria os gentios por meio do descendente de Abraão, por meio de Cristo, a salvação a nós, os gentios. E quando eu li isso em Gálatas, eu falei: não é possível. Como eu nunca li isso aqui em Gálatas? Não é possível que esses anos todos eu errei Gênesis 12:3. E está escrito isso mesmo, irmãos. E eu fiquei maravilhado. Então, às vezes, a nossa interpretação da palavra, ela se torna um pouco equivocada.
às vezes muito equivocado, mas muitas vezes um pouco, ou médio. E eu já conversei com os irmãos há anos que eu falo disso com os irmãos, esse desejo que Deus tem colocado no meu coração. Falei isso recentemente também na escola bíblica, e orando ao Senhor, conversei com o nosso pastor, Deus colocou no coração da gente estar meditando numa série aqui na nossa escola bíblica, se assim Deus permitir, sobre textos em que nós muitas vezes interpretamos eles de forma distorcida, e o nosso desejo, eu falo nosso, meu, e creio que do Senhor, de lançar luz sobre esses textos, de nós vermos como é importante nós termos um cuidado com uma correta interpretação bíblica. E nada tem a ver com teologia, irmãos. É ler a Bíblia, aquilo que a gente faz todo dia, ou deveríamos fazer todos os dias. A Bíblia, que interessante, o primeiro princípio que define o nosso ministério é que nós ensinamos a Bíblia... Oi? Pela própria Bíblia? Isso é verdade, irmãos? Ou melhor, são duas perguntas. É verdade que nós fazemos isso? Primeira pergunta. É verdade que nós fazemos isso? Rapaz, aí, deu gelo agora, pastores. Gelei agora. Se eu tenho que me reavaliar aqui. Vocês creem nisso? Que a Bíblia, por ela mesma, se explica? Foi o que Jesus fez aqui, por exemplo, no versículo 26. Veja comigo o versículo 26. No início do texto, no 19, eles falam assim, os saduceus: Mestre, Moisés nos escreveu. Aí diz aquilo que Moisés escreveu, a respeito de se um irmão falecer, o irmão mais velho na sequência assumir a viúva e suscitar uma descendência. O primeiro filho dessa união seria descendente do falecido. Está escrito isso lá em Deuteronômio. E aí Jesus chega para eles e fala no versículo 26: E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Ou seja, eles chegaram com uma dúvida e uma interpretação errada nos escritos de Moisés, no Pentateuco. Jesus explica para eles usando o próprio Pentateuco. Jesus fazia isso, os irmãos entenderam? Então, nós precisamos, na nossa meditação pessoal, esclarecermos, ampliarmos o nosso entendimento das Escrituras pela própria Bíblia, daquilo que nós estamos meditando pela própria Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada com ela mesma. E aí, os textos não podem estar sujeitos àquilo que nós particularmente interpretamos ou os grupos aos quais participamos já ou fazemos parte atualmente têm compreendido ser assim, porque ela se trata da palavra de Deus. E nós, enquanto pessoas humanas, nós erramos. Então, nós podemos errar, nos equivocar na interpretação. Mas se nós queremos meditar na Bíblia pela interpretação da própria Bíblia, aí nós não vamos errar. É muito perigoso, irmãos. Quando eu comecei a estudar, a me aprofundar na minha meditação bíblica, eu comprei uma Bíblia de estudo, que eu usei ela por muitos anos, era a minha Bíblia do dia a dia. Eu li o texto, mas eu corria para a nota de rodapé da Bíblia de estudo, daquele comentário que fica na parte de baixo, das Bíblias de estudo,
para eu ver, é isso que o texto está dizendo. Eu bebia a interpretação daquele texto por meio dos lábios de uma outra pessoa. E não por aquilo que a Bíblia dizia. Eu fazia muito isso. E aí eu desejava, vou querer comprar a Bíblia de estudo tal. Não comprei, né? Mas que desejei comprar. Vou comprar comentários bíblicos de fulano, beltrano, ciclano. E até que eu me dei conta que o próprio Deus foi tirando de mim esse desejo de ficar consultando o que outros dizem sobre aquele texto. Não que eu nunca na minha vida olhe, não é isso. Mas é muito difícil. Porque você vai meditando, você vai vendo que a própria Bíblia, ela vai trazendo explicações para aquilo. Até que eu me deparei que eu consultava apenas esses comentários, essencialmente para ver um contexto cultural que eu não conhecia. Um pouco da história, do que estava acontecendo na história, da geografia, da cultura do lugar. Os textos bíblicos, para nós meditarmos, é importante nós não desprezarmos um contexto imediato, aquilo que imediatamente está sendo falado, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, ou tanto antes como depois, olhar o todo, e não versículos isolados. Os nossos irmãos em Cristo, nós, né, como igreja, nós temos o hábito muito ruim de definirmos critérios para a nossa vida, para a nossa caminhada, por meio de textos isolados. Quer ver um exemplo disso? E não apenas textos isolados, como também textos isolados lidos de forma errada. Abra comigo Oséias. Oséias, profeta Oséias. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias capítulo 3. Você vai se lembrar desse caso. Oséias capítulo 3. Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Hein? Você vai se lembrar desse caso, eu imagino que você vai se lembrar. Isso foi tema de reportagem. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo, adultera. É isso que está escrito? Não. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Mas teve um irmão, você deve se lembrar, que, no seu mau entendimento da língua portuguesa, ao invés dele ler a palavra adúltera, a pessoa adúltera, ele leu como se fosse um verbo imperativo, adultera. Vai lá e comete adultério. Ele falou isso para o repórter. Vocês lembram, não lembram? Há uns anos atrás. E olha o transtorno que isso causou. Então, ele era um pastor, ele convenceu o marido da mulher, o seu amigo, né? Convenceu o seu amigo, ovelha lá do rebanho que ele pastoreava, convenceu a mulher e mandou ver na mulher dos outros, dizendo que Deus mandou, com argumentação bíblica. Então, uma interpretação equivocada. É algo assim cômico. Eu ri muito nessa situação, fiquei consternado. Como é que pode? Mas isso aconteceu, irmãos. Então, acontece muito equívoco nosso ao nós lermos errado a palavra de Deus. E aí, queridos, só que nós não podemos pensar que o versículo seja de fato como a nossa interpretação pessoal mas o texto ele é o que a Bíblia diz. Então, nós erramos muitas vezes na interpretação bíblica.
Mas antes de nós chegarmos na questão da interpretação em si, eu queria meditar com os irmãos, refletir com os irmãos, sobre alguns erros na meditação. A interpretação, a forma como nós entendemos, pode ser um dos erros, se entendermos errado. Só que antes de nós chegarmos a esse entendimento, tem várias outras coisas que compõem esse contexto em que a nossa meditação bíblica está envolvida, que eu quero refletir aqui com os irmãos. Primeiro, vá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1. Versos 16 a 21. Por que não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro, justificando para quem ele estava escrevendo essa segunda carta, argumentando de que aquilo que ele está ensinando sobre Jesus não é coisa que inventaram. Ele teve experiência pessoal com o Senhor, ele conheceu o Senhor e teve um vislumbre da sua glória, né? da sua glória no seu reino. E nesse vislumbre, nesse monte, na chamada transfiguração de Jesus, ele diz que ouviu o próprio Pai declarar que ele era o seu Filho amado. E fala, olha, e quando nós ouvimos essa voz, estando com ele no monte, e temos muito firme a palavra dos profetas, aquilo que os profetas escreveram, disseram, desde o início, desde Moisés, foi trazendo mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, até que a estrela da alva, até que o dia amanheça e a estrela da alva, a estrela da manhã, apareça em vossos corações, até que Jesus brilhe nos vossos corações. Então, as Escrituras vieram trazendo desde Moisés cada vez mais revelação, mais revelação, mais revelação, até que o próprio Cristo veio a esse mundo. Aí ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse particular interpretação aqui, uma interpretação não é bem interpretação. Quer dizer que nenhuma escritura, nenhuma profecia da Escritura foi redigida de vontade própria daquele que escreveu. A interpretação aqui não é bem interpretação. Outras traduções traduzem melhor. Porque a profecia nunca foi produzida, ou melhor, vamos lá, aqui já está a própria palavra que me fugiu aqui, que nenhuma profecia da Escritura é de particular produção, tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, qual é o primeiro erro na nossa meditação bíblica? Não é nem a interpretação, é nós não crermos que a Bíblia é divina. Primeira coisa, é nós acharmos que existe algo aqui na palavra de Deus, algo que está aqui, que não foi escrito por Deus, que Deus não é o autor. Isso é um erro. Tem gente que defende isso, inclusive.
Tem gente que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que a Bíblia seja a palavra de Deus, que tem palavra de Deus misturada com palavra humana. E não é assim. Tudo que está escrito porque o Espírito Santo escreveu. Olha quantas vezes nós lemos textos no Novo Testamento, mencionando o Antigo Testamento, e ao mencionar o Antigo Testamento, o escritor põe assim, como o Espírito Santo nos falou. Por quê? Quando o profeta, quando algum irmão nosso lá escreveu, foi o Espírito Santo que o inspirou, soprou dentro dele aquilo que ele deveria redigir. Então, é o primeiro erro. E às vezes a gente olha, isso aqui não parece que foi Deus que escreveu, não, mas foi Deus que escreveu, irmão. Aí tem gente que argumenta assim, mas quando está falando lá, por exemplo, as palavras do diabo, é Deus que está falando? É. Que absurdo! Você está falando que quando eu leio as palavras de Satanás na Bíblia, foi Deus que falou? Foi, irmãos. Deus está nos contando o que o diabo disse. É simples assim. Deus está nos relatando o que Satanás falou. É a palavra de Deus. Então quando está escrito que algum homem de Deus, quando decide ali cair em pecado, cometer um erro, está escrito isso, foi Deus que escreveu? Foi Deus que nos escreveu isso, irmãos. Sim. Então a Bíblia, ela é divina. Então o primeiro erro nosso na meditação é nós entendermos, acharmos que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso não pode existir. Segundo, é quando, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós damos ouvidos a outras vozes. Veja comigo Gênesis no capítulo 3. Versos 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, para a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Para com isso, Eva. Vai dizer que é assim que está escrito na Bíblia? Não é possível. É claro que a Bíblia não tinha começado a ser escrita ainda, mas é a palavra de Deus. Não é possível, Eva. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A gente já sabe a sequência. Eva então deixa aquele seu desejo aflorar no seu coração e peca, juntamente com Adão. Adão estava junto. E aí, irmãos, isso desde o início acontece conosco. Nós até cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao invés de nós darmos ouvidos somente à palavra de Deus, especialmente na nossa meditação pessoal, que precisa ser diária, já vamos falar isso mais à frente, nós acabamos dando ouvidos a outras vozes que falam coisas diferentes. E por nós ouvirmos coisas diferentes, aquilo que é a verdade, Deus falou, não come, senão você vai morrer. Aí a voz vem e diz, não é bem assim não. E aí a verdade que nós meditamos, ela deixa de ser verdade no nosso coração, porque nós damos ouvidos a outras vozes. E isso é uma coisa que me machuca um pouco, eu estou aprendendo a trabalhar com isso, irmãos. Porque conversando com os irmãos, nos vários ambientes, eu percebo
que muitas vezes o que é verdade para os irmãos, não estou generalizando, mas para vários irmãos, não é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que ela ouviu alguém falar sobre a Bíblia. Isso me corroía muito. Eu estou aprendendo a trabalhar nisso. Né? Ora por mim que eu hoje estou trabalhando nisso. Eu fico, como pode? Não é isso que a gente está ensinando, lendo, falando. Não é. Mas como é que a pessoa está encasquetada com aquilo dessa forma? Porque está ouvindo vozes. É fato. Você não precisa dizer para o pastor Júlio que você ouve mensagens diversas por aí, que você lê livros por aí. É só você conversar com ele, que na conversa ele vai perceber que aquilo que você está se alimentando não é a palavra. É simples assim. Muitas vezes isso tem acontecido. Então, um segundo equívoco nosso é nós darmos ouvidos às outras. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que adianta nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus se nós não damos ouvidos apenas à palavra de Deus? Damos ouvidos a outras vozes também. Os irmãos compreendem? Foi assim desde o início, irmãos. Um outro erro nosso é quando nós fazemos isso. Tá bom, eu não dou ouvido a outras vozes, não. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas Salmo 1 tem o seguinte também. Eu vou ler a Bíblia, mas tem o seguinte, Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na qual ele medita. Qual é o outro equívoco nosso? É meditar na Bíblia de má vontade. Nós não lemos, não meditamos na palavra de bom grado, com prazer. Não é nosso prazer. Nós meditamos por obrigação. Já fiz muito isso, irmãos. É um erro. Porque se eu vou meditar na palavra de má vontade, Deus sempre vai querer falar com a gente. Mas se nós vamos meditar de má vontade, nós vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar com a gente? Não, irmãos. Você com a tua esposa, você está chateado com alguma coisa, e aí a esposa quer falar com você, está falando, você está de má vontade, ela fala, tá bom, Você prestou atenção no que ela falou? Não. Amém. Eu vou pegar o carro e vou lá para, não sei lá para onde, vou com as amigas, tá? E estou levando um cartão de crédito. Tá bom, vai com Deus. Você não está prestando atenção. Senão, no mínimo, você, o quê? E às vezes, isso acontece com a gente, irmãos. A gente, às vezes, não. Muitas vezes, Deus está falando e nós não estamos prestando atenção. Isso acontece. Por quê? Nós estamos de má vontade, irmãos. Ao invés do nosso prazer ser meditar na lei do Senhor, o nosso prazer acaba sendo nos detendo aos conselhos dos ímpios. O teu prazer não é meditar na Bíblia, o teu prazer é assistir ao vídeo no YouTube com o que aquele especialista daquela área está falando. Sobre família, sobre casamento, sobre vida profissional, sobre relacionamento interpessoal. É claro que Deus capacita pessoas a nos instruírem. Isso é óbvio, irmãos, né? Claro que sim. Porém, a nossa fonte de conhecimento para tudo
e que fazemos isso com prazer, investimos horas nisso, não é a Bíblia. Não é. Então, a gente precisa avaliar bem isso. E aí, consequentemente, o nosso prazer é se deter no caminho dos pecadores e se bobear até assentar na roda dos escarnecedores. Uma outra questão aqui, o outro equívoco nosso, é nós não considerarmos a Bíblia pura. Salmo 19. Salmo 19. Nós até cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi Deus que escreveu usando pessoas. Mas no nosso entendimento, ela não tem alguma coisa que está errada nela. Eu acho que alguém, quando copiou errado, escreveu errado. É a palavra de Deus, não foi um homem que inventou, não. Mas tem alguma coisa que está errada, ela não está pura. Salmo 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita, irmãos, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Só que para alguns a Bíblia não é pura. Tem mistura, tem distorções, tem... como é que só fala muito? Não é erros, não. Também nem inconsistências. Meu Deus, me deu branco. Oi? Não entendi. Tradições? Contradições, isso. A Bíblia tem muitas contradições e não tem. Um outro equívoco nosso. Outro. Salmo 119. É nós não refletirmos. Salmo 119. Aliás, segura teu dedo aí no Salmo 119. Vamos ler Deuteronômio também? Deuteronômio capítulo 6. Já vamos para o Salmo 119. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. Esse texto é logo depois daquele texto de ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças. Aí vem, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, refletindo. Eu estou falando para vocês, peguem essa palavra, reflitam, escrevam nos umbrais,
escrevam para vocês amarrarem em vocês, para que vocês estejam sempre refletindo sobre ela. Aí o Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Meditando, refletindo sobre ela. Sobre o que aquela verdade da Escritura está trazendo para a minha vida, para o meu coração, para o meu caminhar. É um erro. Às vezes a gente lê com a pressa de terminar a meditação e não meditamos, nós só lemos. Às vezes aquilo que nós lemos, vou dar um exemplo, pela manhã, eu gosto pessoalmente de meditar pela manhã, mas ao longo do dia, às vezes, a gente nem lembra mais do texto que a gente meditou. A gente esquece, deixa para lá, vai viver a vida. E não medita. Só um instantinho, irmãos. E aí nós não meditamos na palavra. É um outro erro nosso. Quando nós não refletimos, não meditamos. Um outro, Salmo 119 ainda. Versículo 26. Nós não oramos. E é interessante estar registrado isso aqui. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Isso é o quê? Você fala com Deus e Deus ouve você. Isso se chama o quê? Oi, irmãos? Oração. Eu orei, o Senhor me ouviu. Ensina-me os teus estatutos. Ensina a tua palavra. A gente quer meditar na Bíblia, mas não ora. Senhor, me ensina. Abra o meu entendimento, Espírito Santo. O Senhor é o autor. Me abra o meu entendimento para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer me ensinar, aquilo que o texto está dizendo, e o que o Senhor quer me ensinar para que eu coloque em prática na minha vida. Nós não oramos às vezes, ou muitas vezes. Um outro erro nosso, o versículo 33, quando nós não temos o coração ensinável. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Não apenas nós deixamos de orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, como nós não desejamos que o Senhor nos ensine para que a gente guarde até o fim. Nós não temos um coração ensinável. Eu até entendi o que a Bíblia quer dizer, mas tá bom. Você não tem um coração ensinável. Não tem aquela pessoa, ela está agindo de forma equivocada em alguma coisa. E aí você chega para a pessoa com muito amor, com muito zelo, muito cuidado, muito trato. Puxa, querido, olha, tem tal situação que, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Ouvi um som de um baixo tocando agora. Você está caminhando de forma errada. Por onde aquilo que você está fazendo. A Bíblia me ensina isso. E tem gente que quando você explica para ela, fala com ela com um jeitinho, aí ela, puxa, é mesmo, né? Eu vou refletir sobre isso aí porque eu estou errando. É uma coisa. E a pessoa é grata, puxa, muito obrigado, isso foi o cuidado de Deus. Agora tem gente que você está falando, aí a pessoa está assim, ó. Tá bom. A pessoa não tem um coração ensinado. Dá vontade de falar nada. Tá bom, quer errar, erra. Não falo mais. Você não tem coração ensinado. Um outro equívoco nosso aqui. E isso que dirá o próprio Deus falando conosco na nossa meditação pessoal, irmãos. Nós fazemos isso com o próprio Deus. Só que Deus não para de ensinar. Louvado seja Deus por isso.
Versículo 34. Quando nós não temos a motivação correta. Preste atenção. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Ok, eu tenho um coração ensinável. E por quê? Eu observá-la-ei de todo o meu coração. Eu quero, Senhor, te obedecer. Eu quero, Senhor, conhecer a tua palavra, entender a sua palavra, porque eu te amo, eu quero te agradar. O meu coração quer te obedecer. Eu quero viver a sua palavra. Eu quero caminhar como Jesus. Eu quero aprender para que eu seja mais parecido com o Senhor. Eu quero, o meu coração deseja. Essa é a motivação. É diferente? Senhor, me ensina onde eu estou errando, né? Estou machucando as pessoas. Ainda que seja correto aprendermos para lidarmos bem com as pessoas, poxa, a motivação ideal precisa ser nós queremos agradar a Deus. Então, é diferente, irmãos. E nós erramos nisso também. Um outro erro nosso é quando nós não temos continuidade na nossa meditação. Versículo 97. Pula para o 97. Quanto amo a tua lei, é minha meditação aos domingos na escola bíblica. E todo dia, irmãos. É simples assim. O problema é que nós não adquirimos esse maravilhoso hábito da meditação diária. Eu era assim, tá, irmãos? Eu era assim até 2015. Eu era assim. Raramente eu meditava na Bíblia em casa. Eu era assim. E aí, o nosso entendimento da palavra, ele fica muito raso. Não é porque nós não temos estudo, porque eu pessoalmente também não tenho estudo teológico. Eu não tenho. Mas é porque nós não meditamos na palavra, irmãos. É isso. Quer ver um outro erro nosso? É quando nós não priorizamos. Versículo 147. E 148. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Prioridade. O que o salmista está falando? Eu dei um jeito. Meu dia seria um dia muito ocupado, ou foi um dia muito ocupado. Dei meu jeito de meditar na Bíblia. Eu dei meu jeito. E vou falar um negócio, irmãos, com todo fundo do coração. A nossa vida é corrida. Nos dias atuais, é difícil você parar para falar com alguém. E aí, como é que está a tua vida? Pô, está uma correria. Muitos falam isso, tem vários motivos, né? Alguns muito errados, mas muitos têm vivido assim. Entendo isso. Mas você não consegue parar no seu dia, meia hora, para você consultar teu WhatsApp, não estou falando nem para trabalho, abrir rede social, assistir vídeo no YouTube, ver um telejornal, noticiário. Você não consegue investir no mínimo no seu dia meia hora nisso? Faz. Ou você brincar, ou jogar bola. Tem homem que ainda joga videogame. Não faz isso? Assistir seu futebol. Faz isso, não faz? Aí vai me dizer que não tem 20 minutos para meditar na palavra de Deus? Para, meu irmão. Isso para mim não é argumento. Não é argumento. É falta de prioridade. É falta de prioridade. O que pode acontecer, existem dias que são mais difíceis. Digamos, tem um dia que você levantou passando mal. Sua vista está turva, você não está conseguindo ler.
Puxa, você não está conseguindo ler. Ok. Tem dia que você costuma levantar, um exemplo, 5 da manhã, 5 e pouca da manhã, e você separa ali uma meia hora para o teu devocional. Só que naquele dia, você precisou, tinha um compromisso que foi muito cedo, você tinha que buscar alguém na rodoviária, no aeroporto, sei lá, às 6 da manhã, você levantou mais cedo do que o de costume e você precisou dormir muito tarde na noite anterior. Ok. Então, naquele horário seu habitual, você não conseguiu meditar na Bíblia. Aí tudo bem. Mas ao longo do dia, você não conseguiu se programar 20 minutinhos? Aí, nós até aconselhamos como ministério, se você não conseguir, na sua rotina de vida, meditar no Antigo e no Novo Testamento, foca no Novo, ao menos no Novo. Posso falar do fundo do coração? Eu já fiz isso várias vezes, às vezes, como tiver minha rotina do dia, eu faço, para depois eu meditar no Antigo, naquilo que eu deixei, os 2, 3, 4 capítulos que eu deixei para trás. Mas é porque eu não tive tempo? Eu só tive 15 minutos, eu não tive um pouquinho mais? Não, irmãos, é porque eu não priorizei. É simples assim, eu não passo a mão na cabeça por isso, porque não é verdade. Sabe, não é verdade. Olha, eu não tenho nem internet, não assisto nem noticiário na TV, eu não jogo videogame, não brinco, eu não tenho passeado, mas às vezes você fica 1 hora batendo papo com a vizinha. Por exemplo. Então, tem tempo de meditar na Bíblia, a falta de prioridade. O outro erro nosso, versículo 12, é quando nós desprezamos a presença do autor. Verso 12. O 9 vem dizendo, com que o jovem purificará o caminho. O 10, com todo o coração te busquei, fala de oração também. Escondi a palavra no coração para não pecar contra ti, a praticar. Aí ele fala o seguinte, lembra que nós falamos sobre a oração, e na oração para que Deus abrisse o entendimento, verso 26? Olha o que diz no 12, por exemplo, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Como é que na hora que nós estamos meditando na palavra, o Senhor vai nos ensinar? É porque Ele está longe? Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui dentro. É tão maravilhoso quando a gente medita na palavra e o próprio Espírito Santo, ele aquece nosso coração, aquele encorajamento que a gente precisa para o nosso dia, ou para aquela nossa circunstância de vida naquele momento. O Espírito Santo vem e Ele mesmo traz a aplicação para o nosso coração. E na meditação da palavra, as folhas da nossa Bíblia ficam regadas pelas nossas lágrimas, irmãos, da presença do Senhor ali nos envolvendo, nos encorajando, nos fortalecendo, nos consolando, nos confrontando. A presença dEle. O maior interessado em estar conosco durante a nossa meditação é o próprio Senhor. Por isso que o salmista diz isso aqui. Uma outra verdade sobre isso, que para mim é um equívoco, não na meditação em si, mas no pós-meditação, é nós sermos egoístas. Versículo 13. Com os meus lábios declarei todo o juízo da tua boca. Declarou para o próprio Senhor? Não é? Senhor, olha como é que eu memorizei a tua palavra. Senhor, vem cá. Olha como eu memorizei a tua palavra. Aí declara para o próprio Senhor. Não é isso. É que a palavra que ele guardou, memorizou, ele declarou para os outros. Então, para mim é um equívoco quando nós meditamos na palavra e nós guardamos aquilo só para a gente. Tem coisa, por exemplo, se você tiver
cobiçando aquilo que é dos outros. Aí você meditou num texto sobre cobiça e o Senhor te confrontou. Aquele confronto foi para você. Mas após o seu confronto, e você vê que tem alguém que também está cobiçando, porque a pessoa verbaliza isso, demonstra que está cobiçando aquilo do próximo, você não pode ser um instrumento de Deus para ensinar aquela verdade para aquela pessoa, que aquela atitude dela está sendo equivocada? Pode. Mas muitas vezes nós somos egoístas. Um outro equívoco nosso, isso é muito claro, quando nós não praticamos. Nós meditamos, mas não praticamos. Versículo 166, 166, 166 e 167. 166 e 167. Diz assim: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Praticando a palavra. Só que Tiago fala dos ouvintes esquecediços. Nós somos leitores, meditadores, esquecediços muitas vezes, porque nós não colocamos em prática aquilo no qual nós meditamos nas Escrituras. O outro erro nosso, Isaías 55, quando nós não cremos na eficácia da palavra. Isaías 55, versos 10 e 11. Olha o que diz. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Deus, ele declarou algo por meio do Espírito Santo. Os escritores, usados por ele para redigir as Escrituras, escreveram. O que Deus falou, está registrado aqui, vai cumprir o propósito para que aquilo foi escrito, irmãos. Vai ser eficaz. Então, se tem um texto na palavra que confronta o nosso pecado, nós precisamos crer que, ao nós meditarmos naquilo, e se Deus escreveu aquilo nos confrontando, Deus é poderoso para nos transformar, irmãos. Se a Bíblia fala que quando nós recebemos a palavra com fé, acolhemos ela com fé no nosso coração, essa palavra produz transformação no meu e no teu coração, irmãos, nós precisamos crer que a Bíblia que a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida por meio da ação do Espírito Santo. Nós precisamos crer, irmãos. Só que se eu leio algo que Deus está me ensinando como eu devo agradá-lo, como eu devo viver de forma que a minha vida glorifique a Ele naqueles vários aspectos, eu leio, eu creio que aquilo até é verdade. Mas isso não se aplica a mim, não. Deus não vai poder me transformar, não. Como não? Se Deus está falando que Ele pode fazer, se a Bíblia declara que Ele pode transformar o meu e o teu coração, e nós não cremos na eficácia da palavra, irmãos. Não pode, irmãos. A palavra de Deus é verdade, ela é eficaz. Se Deus declarou, se Deus registrou, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, irmãos. E não só a nossa vida, mas a vida daqueles que também meditam nas palavras, daqueles que ouvem também as Escrituras. Um outro equívoco nosso, irmãos, meditando na Bíblia, é quando nós fugimos da sua avaliação. Hebreus capítulo 4, é um texto que nós usamos comumente para falar da eficácia da Bíblia. Mas é um texto que fala disso, mas fala disso dentro de um contexto. Ela fala num contexto de
avaliação. Hebreus 4, 9 a 13. Presta atenção. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando de que ainda resta um repouso para o povo de Deus, e aqueles que receberam a palavra com fé já entraram nesse repouso, que é Cristo. Está falando da eternidade com Deus por meio de Cristo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Se eu entrei no repouso, eu descansei das minhas obras, dos meus feitos, para que eu seja salvo, da mesma forma como Deus descansou das suas obras. Se eu estou em Cristo, o meu repouso, o meu sábado, se eu estou em Cristo, que é o meu repouso, eu descansei dos meus feitos, das minhas obras, para a minha salvação, assim como Deus das suas obras descansou. Procuremos, pois, verso 11, entrar naquele repouso, Jesus, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí vem o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é viva, eficaz, poderosa para avaliar o meu coração se eu descansei das minhas obras ou não. A Bíblia é viva e eficaz para avaliar o teu coração, para você ter certeza da sua salvação ou não. Não pelas suas obras, mas pelo repouso que é Jesus. A Bíblia vai avaliar o meu coração se eu de fato estou em Jesus ou não. Se eu sou ou se eu estou. É isso que o texto está dizendo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém vai se esconder dessa avaliação da palavra. O que Deus está falando? Eu dei a minha palavra, vocês meditaram na minha palavra, vocês ouviram, vocês estudaram. E ao meditar na minha palavra, ela avaliou o coração de vocês. E se ela avaliou o coração de vocês, vocês não vão ficar encobertos diante de mim, com quem vocês precisarão prestar contas. É isso que o texto está falando. E aí nós erramos quando nós queremos fugir dessa avaliação. A Bíblia revela para nós: rapaz, você está longe de Jesus. Não, eu estou na igreja, eu sou membro da IBC, que é isso? E a Bíblia está dizendo que o teu coração está longe de Jesus, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, para você avaliar se você está no repouso ou não, ou se você ainda está nas suas obras. Que isso? Eu participo de todas as reuniões, eu sou salvo. O texto está dizendo exatamente o contrário. Que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas porque nós entramos no repouso que é Cristo, pela fé. Outro erro. Quando nós consideramos que a Bíblia precisa de atualização, irmãos. Isso aí não tem ninguém aqui que, eu acho, né? Suspeito que ninguém aqui vá pensar assim. Mas, como tem, né? Nos dias de hoje, 1 Pedro 1, 24 a 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Falando em comparação à brevidade da vida, né? Humana. Mas, em oposição à brevidade da vida... Espera aí que o vento me bagunçou, irmãos, só um instantinho. Mas, versículo 25, a palavra do Senhor
permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se ela permanece para sempre, ela precisa de atualização? Não, é simples assim, irmão. Não tem que discutir, né? E eu creio que você não pensa assim. Eu creio nisso. Ou então, tem gente que acha que ela tem textos que precisam ser anulados. João 10. Tem gente que diz atualização, tem gente que acha que tem que ser anulada. João 10, versos 34 a 36, diz assim. João 10. Respondeu-lhes Jesus, quando Jesus se declara, chama Deus de Pai. Não está escrito, os judeus o confrontam por ele se fazer Deus a ele mesmo, né? Se dizendo filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Jesus falou, a Bíblia não pode ser anulada. E ponto. Outra, nós ignoramos a suficiência das Escrituras para a verdadeira fé. 2 Timóteo, é um erro nosso também. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, meditar nas Escrituras pode nos tornar sábios para a salvação por meio da fé em Jesus. Esse é o objetivo primário. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa para ensinar e para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia, ela é suficiente para agir na minha vida, para que eu tenha uma verdadeira fé em Jesus. A palavra de Deus é suficiente para isso. Só que se a Bíblia é suficiente para isso, irmãos, uma pergunta: por que nós sempre precisamos, muitas vezes nós buscamos acréscimos em termos de conhecimento, hoje em dia é muito pelos vídeos, né? Para que a nossa fé seja fortalecida. E nós não focamos na palavra de Deus. Eu tenho, igual esses vídeos que tem de, como é que se fala? Oração da manhã, oração da noite. Se eu não assistir o meu vídeo da oração da manhã ou da oração da noite, que o fulano, pastor tal, grava todo dia, o meu dia não foi o mesmo, não começou, não vai ser o mesmo, começou errado ou acabou errado. Meu Deus! Mas pergunta se leu a Bíblia. Oi? Está passando mal? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Michele está passando mal. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida da Michele em Tuas mãos. Repreender, Pai, todo o mal-estar, todo o mal que ela está sentindo. E pelo nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que ela seja plenamente restaurada, sua saúde completamente curada no poder que é no nome do Senhor Jesus. Como igreja, Senhor, nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor. Nós nos unimos, ó Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, da completa saúde e restauração a Michele, Pai, em nome de Jesus.
Não sabemos, Pai, qual é a origem, se é o calor, se é algo que está acontecendo no organismo dela, mas que todo o mal, Senhor, vá embora, em nome do Senhor Jesus, e que a Michele tenha saúde, Senhor, plena restauração, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.